bom daí depende, enquanto tem sol e vento. 1, 2, 3, tá. Enquanto tem sol e vento, você está aproveitando sol e vento para ir represando lá na hídrica, né? São complementares. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar sentar aqui, já vai começando devagarinho, esquentando aqui as coisas, porque em princípio eu acho que as pessoas devem estar com bastante dificuldade para chegar aqui hoje, né? Então hoje deu caos, né? Então só para eu perceber, todo mundo tá, a tela está lá, então, quer dizer, esta semana nós vamos ter essa apresentação, né? Mas na próxima semana nós não teremos, mas teremos uma atividade um pouquinho até maior, que é o recolhimento. Recolhimento que a gente faz uma vez por mês, na primeira semana do mês. Começa às 7h30 e vai até, quer dizer, eu ponho aí 1 hora assim, fechada, que fica mais fácil, né? Vai umas 8h30 assim. Que é um momento bom também de a gente aproveitar e ver uma formação um pouco, vamos dizer assim, mais voltada realmente para a nossa oração, né? Nós aqui, estamos aqui, de certa forma, procurando entender melhor como que nós podemos viver a nossa oração, a frequência aos sacramentos. Mas quer dizer, aqui já é mais uma explicação, né? Na realidade, esse recolhimento é mais para que a gente possa entrar realmente no nosso interior e poder falar com Deus. Muito bem. Mas hoje, a nossa apresentação aqui, o nosso encontro, ele tem como característica a gente ver o quê? Ver, primeiro, o porquê da nossa revelação, né? Por que na realidade, Deus teve que fazer esta revelação? Primeira coisa que a gente tinha visto na semana passada... Você começou a gravar, Cláudio? Já está gravando. Como vimos anteriormente, o homem tem esses anseios de plenitude e de salvação, de certa forma. Salvação de que tipo? Né? Para que ele consiga, na realidade, essa plenitude de ser ao qual ele foi destinado. E que a gente sempre tem essa dificuldade, né? Como que eu vou escolher os caminhos da minha felicidade, né? Como que eu vou chegar, efetivamente, a esse conhecimento profundo de Deus? Na realidade, a gente não pode realmente alcançar esse conhecimento pelas próprias forças. Por quê? Porque Deus não é uma criatura material. É um fenômeno sensível. O que significa isso? Olha, primeira coisa é que Deus está fora do tempo. Então, nós somos seres que pensamos no tempo. Então, Deus está muito além daquilo que a gente pode efetivamente vir a conhecer. E, pessoal, olha, isso inclusive para nós é uma limitação para conhecer a própria matéria, inclusive, né? Por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Não, nós estamos aqui nos comunicando com os celulares e tal. Cadê ela, né? Eu não consigo perceber. Ou até mesmo uma coisa mais simples. Se todo mundo tem, por exemplo, celular e tem uma câmera, eu simplesmente posso pegar o meu celular aqui, ele tem infravermelho, eu aponto para vocês para ligar o meu ar-condicionado e você não vê nada. Mas em compensação, a tua câmera, na hora que você vai ver, você vê que esse pontinho brilha, né? Ele envia. Mesmo no material, a gente tem uma dificuldade enorme para chegar a conhecer esses fenômenos sensíveis. Nós estamos no tempo e pensamos dentro do tempo e Deus está fora do tempo. Então é muito difícil às vezes a gente entender por que Deus sabe que nós vamos nos salvar e de certa forma não faz nada. Não é, ele está presente sim, mas acontece que nós não temos condições de ver qual é efetivamente a atuação dele nesse sentido. Para alcançar o conhecimento certo de Deus, existem notáveis dificuldades. Veja, o conhecimento de Deus a gente é capaz de chegar, mas o conhecimento certo, nós temos dificuldades, principalmente, por exemplo, na nossa própria consciência. Eu acho que uma analogia boa aí é um colega que eu tinha na USP, chamava Roberto. Ele era cego. Então,
Ele vinha com o irmão dele, ele deixava lá, a gente ajudava ele para ir para a sala de aula e tal, e no final da aula ele ficava numa sala à direita, assim, da saída. Tá. Então eu conhecia ele, né? Então eu ia lá falar com ele, né? Entrava. Oi, Cláudio, tudo bem? Olha, faz o seguinte, abre a janela, porque acho que para você deve estar um pouco escuro, né? Roberto, vem cá, como que você sabe isso? Querido, você é o único aqui que anda desse jeito. Bom, tá certo, mas e a janela? É que a menina, quando terminou de limpar aqui, ela falou, olha, se você quiser, pode abrir a janela. Como eu sei que ela fecha por causa da sujeira, ela não só fecha de vidro, mas fecha de fora também, fecha as persianas. E eu ouvi ela fazer o barulho das persianas. Falei, pô, é assim, era incrível. Se você visse ele, você não acreditava que ele era cego. Na sala que ele estava, ele andava tranquilo, ele até brincava, né? Você quer ver como eu posso fazer um negócio aqui? Vinha, pum, parava 3 centímetros da parede, né? Falava, como que você faz isso? Eu mapeei tudo, mas tinha uma coisa, ele pedia para você não tirar nada do lugar, não tirar uma cadeira, sentar onde estava, porque ele tinha mapeado e conseguia trabalhar perfeitamente naquela situação. Isso aí me serviu muito para pensar a respeito da nossa própria consciência, né? Ou seja, cara, eu estou bem com a minha consciência, né? Não mato ninguém, acho que eu sou um bom trabalhador. Tá, se não tirar nada do lugar, né? Porque se tirar alguma coisa do lugar, é uma perda de emprego, é uma filha que você perde, tudo se desmonta, né? Você já não sabe mais como andar nessa vida, entra em depressão. Por quê? Porque a gente não formou bem a nossa consciência. Então, o conhecimento da nossa consciência, a forma como a gente tem a nossa consciência, impede muitas vezes que a gente chegue a esse conhecimento certo de Deus. E depois as próprias dificuldades intelectuais. Quer dizer, a profundidade com que nós fizemos os nossos estudos, a profundidade do estudo intelectual que a gente possa ter realizado. Se Deus não tivesse nos ajudado a conhecê-los, a história seria mais ou menos quanto a de Santo Agostinho. Acho que todo mundo já ouviu essa história de Santo Agostinho, mas a gente gosta de historinha, eu vou contar essa para vocês. E na realidade ele estava passeando na praia, né? Então ele viu um menino brincando, que ele fazia o seguinte, ele pegava água no mar e jogava dentro do buraco. Depois ele voltava de novo, pegava água do mar, jogava dentro do buraco. Diversas vezes. Daí ele pegou e falou assim, escuta, guri, o que você está fazendo? Eu falei, olha, o que eu estou tentando fazer é o seguinte, eu estou tentando tirar toda a água do mar e colocar nesse buraco. Então daí, ele falou, mas isso é impossível, como que você vai fazer uma coisa dessa? E o menino respondeu, mais impossível é tentar fazer o que você está tentando, que é o quê? Compreender com a sua mente pequena o mistério de Deus. Deus está fora do tempo, ele só pensa em termos de tempo. É um pensamento que pode ser profundo, mas limitado pelas próprias condições de ser humano. Então, Deus quis revelar a sua própria intimidade, tratar os homens como verdadeiros filhos amados, fazê-lo plenamente feliz com seu amor infinito. É que Deus é coerente. Se ele criou um ser que ele tem aspirações de plenitude, ele não consegue chegar, algo está errado aí. Então, Deus fez essa revelação porque ele é coerente com a própria criação que ele cria. Deus toma a iniciativa e intervém na história através de várias alianças. Ou seja, a primeira aliança foi com Adão. Ou seja, Deus já prometeu que ali haveria uma reconciliação devido àquele pecado. Isso a gente vai falar futuramente. Aliança com Noé. Vamos resolver, esse povo realmente não deu certo. Zeramos, damos boot de novo e começamos tudo de novo. É a aliança com Noé. Depois, uma nova esperança, porque todo esse povo, depois dessa limpeza, voltou a pecar, voltou a transgredir a lei de Deus. Então, veio Abraão. Em seguida,
mesmo depois de Abraão, ainda veio a dificuldade dos homens para conhecer a Deus. O que aconteceu? Deus enviou a Moisés para fazer uma aliança com o povo de Israel, o povo escolhido, um povo que ele, de certa forma, separou para que pudesse entender. Porque você vai ver que tudo isso aqui está sendo dirigido para que os homens pudessem reconhecer a Jesus Cristo como Deus. E só ele escolheu um povo para fazer isto. E através dessas diversas alianças, ele foi tentando chegar exatamente nessa compreensão. Foi tentando didaticamente levar o povo a entender esse tipo de fenômeno. Depois a aliança com Davi. Depois de toda a situação, você vai falar, bom, acho que com o rei Davi aconteceu. O próprio Davi pecou. Não quer dizer, a tendência dos homens estava cada vez mais complicada para chegar ao conhecimento de Deus. A nova aliança com os profetas. E aí surge de forma mais clara justamente o prenúncio do Messias. E a consumação máxima justamente da aliança de Deus foi com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a da Eucaristia. Mas você falar, bom, essa foi a última, né? Ainda tem mais uma, que é qual? A do final dos tempos. A boda do Cordeiro. Então, Deus sempre tentou fazer esta aliança com os homens. Em que sentido? Principalmente realizando fatos concretos para que expressasse a salvação que desejava dar aos homens. Com Moisés mostrando, com Moisés e Arão, foram testemunho dos milagres que Deus fez. Mas isso tudo para quê? Para que os homens pudessem ter a visão clara de quem era Deus. Deus quis, desde a sua eternidade, saber que os homens, da sua sabedoria, que os homens soubessem que estar com Deus significava liberdade e salvação. Isso nós vamos falar bem claro com relação à liberdade, futuramente. O que é a liberdade, na realidade? Eu já dei umas pinceladinhas outro dia aí, na aula passada, falando que liberdade é escolha, mas a escolha boa, escolher bem. E como que a gente escolhe bem? Se a gente tem conhecimento. E como que a gente tem conhecimento? Se a gente conhece a verdade. A história da salvação culmina, então, na encarnação do Filho de Deus. Um acontecimento que foi no tempo e na história. Na história da salvação, que culminou justamente com Jesus Cristo, ocorreu o envio do Espírito Santo. E Deus revela qual é o seu projeto relacionado a nós. Não somos frutos puramente da causalidade. É sim um projeto que nasce do amor de Deus e que é um amor eterno. Nós não somos simplesmente, vamos dizer assim, o acaso da seleção natural. O acaso, se você for pensar, eu posso realmente pegar como físico e dizer, não, olha, foi isso. Mas lembra, nós temos que estar sempre pensando num modo transcendental. Pensando como Deus realmente realizou a criação do mundo. Não fomos somente criaturas de Deus, porque desde que Deus pensou nos criar, contemplou-nos com olhos de paz e nos destinou a ser seus filhos adotivos, irmãos de Jesus Cristo, que é, na realidade, o seu único filho. O Catecismo da Igreja, ele define isso muito claro, muito bem feito, muito bem organizado, né? Deus, em sua bondade e sabedoria, revela-se ao homem. Com ações e palavras, revela a si mesmo e o seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade preestabeleceu em Cristo a favor dos homens. Esse desígnio consiste em fazer com que
pela graça do Espírito Santo, todos os homens participem da vida divina como seu filho, como seus filhos adotivos no seu único filho. Tá bom, mas o que vinha a ser, afinal, o Espírito Santo que eu estou falando aqui, né? Pelo seu amor e por querer revelar-se a Deus, você repara que existe um forte caráter pessoal, porque é próprio da pessoa decidir, escolher, amar e manifestar-se aos outros. Quer dizer, veja o seguinte, se você for pensar, os próprios gregos, acho que de toda a civilização, com certeza, foi justamente o povo que mais aprofundou filosoficamente nos conceitos, mais, vamos dizer assim, entre aspas, se aproximou racionalmente daquilo que seria Deus. Mas ainda assim, você repara que eles percebiam que pela própria situação, pelo aquilo que eles viam e pelos dados que eles tinham, que esse Deus precisava ser pessoal, precisava ter uma característica pessoal. Por quê? Ser pessoal implica em ser relacional, ou seja, é aquilo que eu havia já comentado uma vez. Quer dizer, você pode viver sem um amigo? Pode. Tenta para você ver o que acontece. Quer dizer, você repara que você não é um ser humano pleno se você não tem esse tipo de relação, esse tipo de relação de amizade. E outra coisa, os gregos acabaram caindo no quê? Tentando resolver esse aspecto pessoal, eles acabaram caindo no politeísmo, que na realidade deveria existir deuses que conversassem entre si, que constituísse amizade ou inimizade entre eles. Eles quiseram, na realidade, fazer um Deus que representasse esses desejos humanos que o homem tem. Mas, infelizmente, eles caíram no politeísmo. Por quê? Por que a gente pode dizer que isso, de certa forma, está errado? Porque se você tem dois deuses, é a mesma coisa que você não tem nenhum. Por quê? Se este Deus é Deus, ele deveria ser dono de todas as coisas. Mas esse poder dele vai até onde começa o outro, né? Então, ter dois deuses é a mesma coisa que não ter nenhum. Consequentemente, nós também nos manifestamos com atos. Por meio deles é que que os outros, né, as pessoas, aprendem a nos conhecer. E Deus fez isso de modo muito semelhante. Através dos atos, através da forma como Deus se comunicou com os homens, a gente tem ideia daquilo que ele realmente fez. Agora, no Antigo Testamento, Deus se revela, em primeiro lugar, com palavras. Falava que, na realidade, na realidade, ele sempre representava a si como sendo uma pessoa, e com palavras. Mas agora, no Novo Testamento, nós temos uma novidade surpreendente. Jesus Cristo chama a Deus de meu Pai, de uma forma exclusiva e intransferível. Se você for ver, é mais ou menos isso que a gente vê, inclusive, na própria missa, né? O sacerdote fala, né? O meu sacrifício e o vosso sacrifício, né? Porque o sacrifício que o sacerdote oferece na missa é diferente do nosso. O dele é ministerial. E o nosso é real. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente também no sacramento. Os apóstolos proclamaram com seus escritos que Jesus é Filho de Deus eterno, que se fez homem por nós pela nossa salvação. Pessoal, isso é uma coisa dificílima para as pessoas entenderem. Imagina, você me vê aqui, né? Tranquilo aqui e tal. Não, é que na realidade eu sou filho de Deus. Obrigado, eu te conheço desde aqui, você é professor lá do Instituto. Acontece que eu sou, não? Quer dizer, eu aproveito e faço uma série de milagres, mas, cara, eu sou igual a todo mundo, eu sou... Não, mas acontece isso. Imagina que de repente chegasse uma pessoa e falasse que ela era filha de Deus. E ainda dentro do povo judaico, que tinha levado de todos os lados por ser muitas vezes
dotar o politeísmo. Então, a hora que falou Pai, Filho e um Espírito Santo, bom, são 3 deuses, né? Então, chega, não, peraí. Então, muitas vezes, aqueles judeus, alguns, podem ter até perseguido Cristo com uma boa vontade enorme. Mas qual que era o problema dele? Não estava na verdade. Então, quando a gente fala do caráter pessoal de Deus, que ele se manifestou no Novo Testamento, se apresenta uma dimensão completamente diferente. Deus existe como Pai, Filho e Espírito. Bom, mas como que a gente pode pegar e pensar nisso? Num único Deus com 3 pessoas. Isso tudo aqui, se eu for falar tudo isso daqui, o pessoal vai começar a dormir e eu vou ficar meio chateado também. Eu não consigo falar isso, mas eu vou falar de uma maneira mais simples. Deus, Pai, à medida em que Ele é um ser racional, ou seja, tem inteligência e vontade, Ele faz uma ideia de si mesmo. Nós fazemos uma ideia de como nós somos. Tá? Agora, essa imagem que eu faço do Cláudio, ela não é, de forma nenhuma, perfeita. Eu tenho ideia de como que é. Só que nós temos que pensar que em Deus, o conhecimento que Ele tem de si mesmo é perfeito. É simplesmente idêntico ao que Ele é. De tal forma que a maneira como Deus se vê tem existência. Ele é uma pessoa, assim como eu faço uma ideia de mim e não posso dar existência a essa ideia, Deus é capaz de fazer isso. São 2 pessoas, o Pai que gera o Filho. Sim, mas acontece que se temos 2 pessoas, a primeira coisa que acontece é essa relação entre as pessoas. Essas pessoas que se conhecem ao extremo, essas pessoas que, vamos dizer assim, estão intimamente unidas. Isso para nós é uma coisa que se chama amor. Ou seja, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você começa a gostar dela, mais você se identifica. Acontece que em Deus, por ele ser 2 pessoas, esse amor é tão intenso, que este amor surge uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando você vê as 3 pessoas da Santíssima Trindade, à destra, ou seja, fora, você olha Deus, todos eles criam a mesma coisa. Quem foi que criou o mundo? Foi Deus. Acabou. Mas por essas processões entre as pessoas, a gente atribui certas manifestações, como por exemplo a criação ao Pai, ao Filho a nossa redenção e ao Espírito Santo a nossa santificação. A maneira como a gente ama a Deus é assistido pelo Espírito Santo. Então, a partir daí, você vê que alguns teólogos, inclusive do século XII, diziam mais ou menos o seguinte: o amor necessita de 2 pessoas. Ninguém diz que é amado se não é amado por alguém. Não existe amor simplesmente num sentido. Necessariamente, o outro também precisa te amar. O amor necessita de 2 pessoas e para que seja perfeito, requer se abrir a um terceiro. Uma frase muito bem conseguida, né? Que de certa forma explica o que é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, que têm a mesma dignidade e mesma natureza. São 3 em um único só Deus. Um só mistério de amor. O objetivo de Deus, então, é oferecer aos homens a possibilidade de participar de seus bens e desta vida trinitária, de amor, de conhecimento e de redenção.
A revelação se refere à felicidade e à vida de cada homem e de cada mulher. Quer dizer, a revelação ela não vem simplesmente como uma necessidade de Deus de se mostrar, ou uma necessidade do homem de conhecer a Deus, mas para ter justamente esse aspecto de felicidade, felicidade profunda. Porque uma vez que a gente conhece a verdade, conhece o melhor caminho, a melhor escolha para a nossa vida, nós seremos felizes. A revelação de Deus chega a cada pessoa por duas vertentes. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Primeiro, vem através da igreja. A igreja, intrinsecamente, ela é evangelizadora. E qual é a tarefa da igreja? Consiste em levar a boa nova do Evangelho a todas as nações, a cada época histórica. Pessoal, não se assustem, mas a igreja não é caritativa. A igreja não é sociológica. A igreja não fica proclamando justiça. Mas ela também faz isso. A finalidade da igreja não é acabar com a pobreza do mundo. A finalidade da igreja não é dar justiça a todo mundo. É a salvação de cada um de nós. Mas agora eu pergunto, qual é a entidade no mundo que mais faz caridade? A Igreja Católica. Mas tem que estar devidamente orientada. Pessoal, basta ver a irmã Lúcia, por exemplo. Não? Quer dizer, todo mundo olha o trabalho dela e se apaixona pelo que ela faz. Mas uma vez uma repórter chegou para ela e falou, olha, irmã Lúcia, desculpe, eu gosto muito do seu trabalho, mas olha, eu jamais faria isso. Eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. O que ela respondeu? Eu também. Mas não faz aquilo por dinheiro nenhum do mundo. Por quê? Porque o desejo dela é outro. É, através disso, salvar as pessoas. Então, nós temos que ter isso claro também. E olha, não estou te dizendo que não é para fazer nada disso, de caridade, promover a justiça, promover o bem de cada pessoa, mas a gente não pode se perder nisto. A igreja tem outra finalidade, que é a salvação das pessoas. Por outro lado, muitas pessoas não chegam a conhecer a fé de um modo significativo, porque não foi anunciado. Bom, então você vai falar, índio simplesmente vai para o inferno, certo? Porque não teve contato com a igreja católica, nunca ouviu falar da redenção. Pessoal, acontece o seguinte, o Espírito Santo não está limitado pelas circunstâncias, ou seja, pode fazer-se presente no interior de cada consciência. Então, às vezes, a gente fica, vamos dizer assim, um pouco preocupado, né? Bom, eu estou, logicamente, se eu estou na igreja católica, eu acredito que eu estou na verdade. Então, os outros não estão na verdade. Então, consequentemente, os outros vão se condenar. Ou seja, eu tenho que ir lá de qualquer forma, fazer com que o cara deixe de ser, sei lá, protestante, deixe de ser e vir aqui para a religião católica, porque senão ele vai... Pessoal, cuidado. Olha, veja o seguinte, o Espírito Santo pode, na consciência da pessoa, e se ela for realmente reta com a sua consciência, ela vai se salvar dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Aquilo que eu já comentei algumas vezes, suponha São Paulo, que ele tivesse morrido antes de ter se convertido. Foi lá, foi a Damasco, foi buscar gente lá, aprisionava, tal. Eu já falei, São Paulo devia ser um chato, mas ele era um judeu realmente convicto daquilo que ele estava fazendo, era um homem justo. Provavelmente, se ele tivesse morrido, ele teria ido ao céu. Agora, como que pode? E por que Deus fez aquilo? Espírito Santo, o que é? Querido, você está fazendo errado isso daí, você está fazendo muito bem, mas está fazendo errado. Isso aí não vai te levar à felicidade. Então,
Só assim que a gente pode entender como que Deus tirou São Paulo lá do cavalo, fez ele cair, senão ele estaria mexendo na liberdade dele, né? Então ele não podia fazer isso. É que eu não sou Deus e não tenho a mínima condição de julgar o que Deus fez, provavelmente ele já sabia que São Paulo ia se salvar. E como ele sabia, ele só falou, ó, desculpa, você está errado, vem por aqui, esse é o caminho certo. Sim, senhor, ótimo, então vou por ali, né? Tranquilo. Por isso, todos recebem de Deus a ajuda e as luzes necessárias para alcançar a comunhão com Ele, mas de forma confusa e fragmentada. Então, às vezes, não, você vai poder pensar assim, bom, se ele vai se salvar lá, eu não vou mexer com ele, deixa ele quieto lá, ele vai se salvar, né? Só que, infelizmente, o conhecimento que ele tem, a felicidade que ele tem, é muito confusa, fragmentada, e não chega a conhecer perfeitamente Deus. Ele só vai chegar a conhecer isso através da mensagem da salvação e pelo batismo. Então, a gente faz apostolado, porque nós somos amigos das pessoas e queremos a sua felicidade. Não é simplesmente trazer para o meu clube, certo? Eu sou corintiano, ainda bem que eu sou assim. Eu não sou que nem vocês, times miseráveis que vocês têm, não. Quer dizer, olha, eu vou explicar para vocês por que vocês têm que ser corintianos. Cara, tá errado, a gente não faz isso. A gente não traz gente para a Igreja Católica para aumentar o meu clube, não. Eu trago porque ele é meu amigo e eu quero que ele seja feliz. Se ele escolher bem na vida, eu consigo fazer essa criatura feliz. Essa é a finalidade do apostolado. Se não, quer dizer, a gente vai pregar ali na praça, né? Talvez a gente consiga alguma coisa. Então, o que vem a ser a fé? A fé é uma luz interior que vem de Deus e toca o coração, empurrando ao conhecer a presença de Deus e a sua atuação dentro do mundo, dentro da minha vida, nesse momento, como que Deus está presente aqui agora. É essa a finalidade profunda, né? Inclusive da nossa própria santificação. Neste encontro, por exemplo, nós estamos aqui, certo? Alguns estão sentados e estão aí em contato com isso que eu estou falando, tal, com verdades do cristianismo, e podem se interessar e ficar até fascinado por isso que está ouvindo, né? Pessoal, isso é uma graça do Espírito Santo. É Deus que ilumina e faz perceber que tudo isso é muito bom, que realmente dá sentido à minha vida, né? A forma como eu estou vivendo. Agora, para outros, isso aí pode ser uma informação importante. Por que isso? Porque a fé, a mudança, depende da disposição de cada pessoa. Porque muitas vezes eu estou falando aqui, o pessoal está lá descuidado, eu falo lá, não, porque na realidade tinha uma laranja lá no pomar, sabe? Uma laranja, né? Você quer saber? Aquele dia que eu estava lá embaixo daquela laranjeira, eu estava pensando em Deus. Então, o que levou o cara para aquilo? A obra do Espírito Santo. Às vezes uma palestra inteira não tem a mínima coerência, nada, mas você ouve lá, puta, isso aí me chamou a atenção, né? Caramba, o que foi, afinal, que tinha lá, né? A obra do Espírito Santo. Essa é uma vantagem para quem dá palestra, né? Sempre a gente deixa a cargo do Espírito Santo também, né? Então, essa luz é um dom, uma graça de Deus. E a resposta a esta luz é o que a gente chama de fé. Pessoal, fé não é uma mera confiança humana em Deus. Ah, eu vou fazer as coisas porque eu sei que Deus ajuda as pessoas que são boas. Eu vou simplesmente, provavelmente, espantar vocês nunca mais vão voltar aqui. Deus não ajuda as pessoas boas. Como assim? Ele ajuda você a se santificar. Por exemplo, aquela história antiga também, né, de Santa Teresa, né? Santa Teresa fundou uma série de mosteiros, não, como que é, de conventos, né? Foi para um lado, foi para o outro. Numa dada, ela estava doente, foi fundar um convento.
A carroça virou, caiu na água, saiu da água, ela se encheu, né? Falou, Senhor, pelo amor de Deus, por que você faz isso, né? E ela ouviu, assim do céu, uma frase. Cara, Tereza, é assim que eu trato aqueles a quem amo. Ah, Santa Teresa não aguentou, né? É, por isso que eu não tenho muitos amigos aqui na Terra, né? Quer dizer, não pense qual é a felicidade que Deus nos transmite. Paz de consciência, coerência de vida. Uma coisa que é muito importante também é não ter cumplicidade na alma. Sabe aquelas coisas que a gente fica meio escondidão lá, assim, a gente quer fazer, mas tem alguma coisa que se você tem fé e realmente acredita em Deus, você se confessa e joga todas essas porcarias fora e passa a ter uma vida simples diante de Deus, presença de Deus. Então, Deus não ajuda, ao contrário, ajuda muito, dá uma felicidade muito grande para a pessoa, mas não como bens materiais. Então, fé não é uma questão de opinião, mais ou menos convicta, né, de algo, né? Bom, o pessoal aqui é tudo muito bom, né? Então acho que eu vou entrar aí, né? Quer dizer, afinal os cristãos parecem ser pessoas boas, né? Então eu vou fazer, né? A fé é uma luz interior que vem de Deus e toca o coração, empurrando a reconhecer a presença de Deus em cada momento e a ação em nossa vida. A fé é algo, ao mesmo tempo, divino e humano. É a ação do divino na alma e a abertura do homem a essa inspiração que Deus dá. A fé é um ato do homem, de Deus, mas do homem, que é ele, num ato livre, é que ele escolhe e recebe essas luzes do Espírito Santo. Então, a fé é um ato de confiança, porque aceita ser guiado por Deus e aceitamos que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Isso é, mesmo no tempo, os apóstolos mesmo tinham uma dificuldade enorme, estavam sempre arrumando coisas diferentes. Não, mas porque não, mas ele não vai conseguir. Não, alguns tinham uma fé impressionante. Não, deixa, ele vai resolver, ele é Deus, não precisa se preocupar, né? Se você vai lendo os evangelhos, você vai vendo que era constante, né? Jesus Cristo tinha que parar, não, querido, não é assim, ó, vamos pensar tal. Então, aceitar que Jesus Cristo é Deus, que indica com a sua graça o caminho da liberdade e da vida. Muito bem, aí tem depois a bibliografia, como isso daqui vai estar, eu vou passar esses slides para vocês todos no WhatsApp, e também vai estar gravado, então vocês depois podem pegar e se quiser aprofundar um pouquinho nisso, é aquilo que eu falei, aqui nós não vamos esgotar verdade, nós vamos aos poucos, com 36, nós vamos fazer tanta redundância nas coisas, que vai chegar um momento em que a gente acabou vendo todo o catecismo da Igreja Católica. Perfeito? Deixa eu ver se... Meu Deus! Não, deixei só 5 minutos para perguntas. Alguma pergunta? Boa ou má, tanto faz. Se eu não souber, pessoal, olha, vocês vão me ajudar a ter coisa para eu depois estudar. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu falo, olha, vou dar uma pesquisada e na próxima semana eu trago, tá? Os bons professores fazem isso. Não mentem, mas depois tem que trazer a resposta. Perguntas. Fala. Primeiramente, muito obrigado por mais uma aula. Minha dúvida foi um pouco mais da parte inicial. O senhor mencionou que não somos frutos do acaso e devemos dar vontade de Deus naturalmente, né? Como somos hoje. E eu queria até entender um pouco mais, isso é uma coisa que a gente acaba ouvindo mais fora, assim, sobre esse dilema entre como que a gente concilia a nossa verdade de fé com algumas das conclusões a evolução. da parte científica evolutiva. Assim, a evolução. Nós temos os telômeros,
que no nosso gene, nós temos toda a parte, inclusive genética, que mostra que nós embrionariamente passamos por todas as sequências dos animais até chegar ao mamífero. Nós lá, no coisa, se você for ver, nós passamos pela embrionária de peixe, passamos para a embrionária de anfíbio, nós passamos para a embrionária de todos e caímos nessa que nós somos hoje, que é os mamíferos. Bom, cadê Deus aí? Eu posso mostrar para você matematicamente, tal. Até com o computador eu posso simular tudo isso e chego à conclusão de que realmente não preciso de Deus para explicar as coisas que estão aqui. E cuidado com aqueles que normalmente falam, como por exemplo os fatos, vamos assim, cosmológicos, não? Que na realidade o mundo inteiro foi criado para o homem. Olha, a lua, a terra, a água. Pessoal, eu como físico vou falar o contrário. Vou falar, você só é assim porque a lua está lá. Você teve que sair de uma selva porque ficou difícil você viver lá. Você teve que ir andando. Depois a melhor maneira de viver em uma planície é de pé. Então você adquiriu uma habilidade maior que os outros animais. Você te mostra perfeitamente que você só está aqui porque essas coisas aconteceram. Então, a primeira coisa que eu falo, se vocês encontrarem um alienígena por aí, você não vai ser de forma nenhuma igual a nós. Ele vai ter outras características. Talvez a gente nem consiga se comunicar com ele, exatamente porque ele enxerga no infravermelho, ele tem um sensor de ondas eletromagnéticas diferente do nosso. Provavelmente ele não tem dedo, deve ter buraquinhos lá para enfiar as coisinhas e acionar as coisas. Vai ser completamente diferente. Bom, cadê Deus aí? Muito simples. Por que essas coisas são assim? Deus pode perfeitamente ter usado destas sequências para chegar à formação do homem. É que eu posso chegar para você, eu chego, por exemplo, a minha empregada, por exemplo, e falo, olha, acontece o seguinte, o homem foi criado assim. Na realidade, existiam primeiro as bases pirimídicas. As bases pirimídicas, elas na realidade se completaram e na realidade elas foram criando os primeiros aminoácidos. Esses primeiros aminoácidos depois foram se complexando e foram criando os primeiros DNAs. Sabe o que é o DNA? Não importa. Então, imagina você chegar há um tempo atrás e tentar explicar para uma pessoa desta forma. Quer dizer, é impossível. Para aquele povo, Deus criou o homem do barro. Deus era a forma como tinha. Então, a nossa ciência, na realidade, se ela é honesta, por exemplo, você fica impressionado que um físico real, vamos dizer aquele coisa, ele se admira. Cada vez que ele abre um átomo lá, encontra mais alguma coisa, fala, cara, como que isso daqui está aqui, não? 1 sobre R ao quadrado para força faz com que o mundo seja assim. Se você tirar um pouquinho, 1,9999, não forma mais esse mundo. Você pega 2.0000001, não dá mais. Só com esse tipo de coisa. Agora falar, mas por quê? É que quando nós estamos falando de fé e razão, nós estamos falando de duas coisas complementares, mas com um método de estudo diferente. Eu tenho que fazer isso aqui com medidas. Ciência é medida. Eu tenho que fazer isso daqui com uma coisa que se chama transcendência. Eu vou perguntar por que é que eu tenho, na realidade, esse pensamento que não é físico, mas que está baseada dentro de coisas físicas, através dos neurotransmissores, através das sinapses e tal. Mas por que a sinapse tem que fazer isso? Por que eu, na realidade, tenho que ter um pensamento que não é material e desejos que não são materiais também, né? Para minha própria completude de ser humano. Então,
são duas coisas diferentes. Mas se você quiser, depois a gente senta, eu te dou até uma explicação um pouquinho mais completa, porque são exatamente 42, eu passei 2 minutos. Não comecei com a Ave Maria, vamos terminar com ela. Mais uma vez, eu não me mostro católico, mas pelo menos a gente termina bem, né? Eu falo a primeira parte e a gente termina com a segunda. Vocês terminam com a segunda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Perfeito. Então, Tem que desligar a gravação agora. ih, será que eu pus para gravar? Pois sim. Interromper a gravação. Ai, que susto.